Alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gleison novamente. Neste vídeo, dando sequência ao nosso estudo das figuras planas, nós vamos falar sobre a razão entre figuras planas e fazer alguns exemplos do conteúdo que estudamos até aqui. A razão entre figuras planas é uma maneira da gente comparar, por exemplo, a área entre uma figura menor, digamos aqui eu tenho esse quadrado, mal feito, mas tem, e esse quadrado maior. E se eles são semelhantes, né? Que nem ficou um quadrado, deixa eu voltar aí. Se eles são semelhantes, com certeza a área de suas figuras também serão proporcionais. Você vai lembrar que já estudamos aqui em capítulos anteriores os segmentos proporcionais, lá o teorema de Tales. Nós temos aqui um segmento menor e aqui um segmento maior. Quando eu faço a razão entre eles, né, entre o C1 e o C2, C1 dividido por C2, eu tenho uma razão que a gente chama de K, que é a proporção entre esses dois segmentos, entre essas duas propriedades, essas duas medidas ou comprimentos. Então, o que nós vamos fazer? Análogo a isso, nós podemos também usar a ideia para a área. Então, olha só, eu tenho o LA, vamos chamar de LA, o lado do polígono A, o lado do polígono menor, é esse aqui. Eu tenho o polígono A e o polígono B. Aqui eu vou chamar de LA. Então, o LB vai ser o lado do polígono maior, tá aqui. Se a razão, né, eles dois são semelhantes, então quando eu divido LB dividido por LA, eu tenho uma razão K, que é lá dos feixes de retas paralelas e transversais do teorema de Tales, e Pitágoras também aborda muito isso. Agora, isso é o K porque nós estamos falando de um segmento. Quando eu falo da área, eu não tenho mais essa medida, né? Essa medida ela é elevada ao quadrado. Por exemplo, se o meu lado está em centímetros, a minha área está em centímetros quadrados. Então, quando se trata da área de a área do lado A e a área do lado B, né, seguindo o padrão, se eu pegar a área do lado B e dividir pela área do lado A, não vai ser mais K, será o valor de K ao quadrado, já que antes K era a medida para centímetros, para comprimento, e a medida de áreas é centímetro ao quadrado. Então, a razão estará elevada ao quadrado, uma vez que ela já foi multiplicada por ela mesma duas vezes, já que seus lados foram multiplicados. Então, a gente só tem que ter em mente que segmentos, quando eu tenho áreas de figuras semelhantes, a área de uma, a razão entre a área de uma figura e outra será o quadrado da razão entre seus lados. Então, vamos ver exemplos onde a gente pode aplicar isso. Aqui o exemplo 1 é um caso desse. Ó. As áreas de dois triângulos semelhantes são respectivamente 5 cm e 40 cm. 45. Eu vou fazer um triângulo aqui. Esse é o primeiro triângulo. Ele tem área de 5 centímetros quadrados. Aí nós temos aqui o segundo triângulo, que vai ter área de 45 centímetros quadrados. Então é isso que ele está dizendo. Sabendo-se que a medida do maior lado do primeiro triângulo é 5 centímetros, olha, o maior lado aqui do primeiro triângulo é 5 centímetros, a medida dele. Determine a medida do maior lado do triângulo 2. Então o maior lado aqui desse aqui vai ser quanto? É mais ou menos isso que a gente está vendo. Então nesse caso ele deu a área, né? Nós sabemos que, pelo que a gente já viu ali, vou colocar aqui de azul, que a área vai ser a área do triângulo 2 dividido pela área do triângulo A será igual a K ao quadrado. Neste caso, o triângulo, esse aqui eu vou chamar de B, né? Triângulo B, e esse aqui de triângulo A. Então, a área do triângulo B é 45. A área do triângulo A é 5. E isso é igual a K ao quadrado. Então, 45 dividido por 5 é 9, que é igual a K ao quadrado. Só mudando de lado, eu vou ter que K ao quadrado é igual a 9, então K é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9,
K pode ser mais 3 e K pode ser menos 3. Como estamos falando de razão e razão é medida de comprimento, a parte negativa não existe, né? Nós não consideramos valores negativos para área e nem para comprimento. Então, nossa razão K é igual a 3, certo? Então, a razão de crescimento dessa área para essa maior é o triplo da menor. E essa, então, os lados têm que seguir este padrão. O lado tem que ser o triplo. Mas aí a gente coloca assim, o lado de B dividido pelo lado de A é igual a K, que é a outra expressão que está aqui, ó. O lado de B dividido pelo lado de A é igual a K. A área de B dividido pela área de A é K ao quadrado. Então, neste caso, eu vou dizer que o lado de B eu não sei, eu vou chamar de X. O lado de A eu sei, que é 5. É igual a o K, que vale 3. Como aqui nós temos duas frações separadas por uma igualdade, eu tenho que fazer a multiplicação cruzada. X vezes 1 é x e 5 vezes 3 é 15. Logo, x, que é esse lado, o lado do o maior lado do triângulo B é 15 centímetros. E aí você pode ver, ó, é o triplo, a razão 3. Aqui era 15, aqui vai ficar 5 aqui, aqui vai ficar 15. Quando eu calcular a área, essa 5, essa aqui vai ser 45 centímetros. Porque a área cresce, triângulos semelhantes, a área cresce no quadrado da razão. Ou seja, aqui na razão dos lados, a razão do maior para o menor é de 3. Ó, aumentou 3 vezes, foi multiplicado por 3. De 5 virou 3, 15. 3 vezes 5, 15. Por isso que foi multiplicado por 3. Mas a área foi multiplicada por 9. Por quê? Porque é o quadrado, né? A área é o quadrado da razão do lado. Ou seja, porque a área é o quadrado dos lados, né? É sempre uma medida ao quadrado. Muito simples. Revise aí se você achar necessário. Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2 eu vou trazer desse lado aqui, ó. Então, para resolver esse exercício, eu trouxe aqui essa figura que representa o exemplo 2, né? A figura aí do nosso próprio livro referência, onde diz o seguinte, ó. Determine a área de um pentágono regular circunscrito, veja que ele está fora, circunscrito a uma circunferência. A circunferência ele circunscreve, né? Circunscreve. Então ele está fora dela. Com um raio de 4 decímetros. Só que ele toca, o limite da circunferência é a distância, né? E aí ele tem esse centro, que é o centro dele. E aqui a gente tem que do centro até o lado, nós temos o 4 decímetros, que é o A, a nossa apótema. Nós sabemos que pela forma, para calcular a área de um polígono qualquer, vai ser o número de lados vezes o comprimento do lado vezes a apótema, e isso tudo dividido por 2. Nesse caso, nós já temos a apótema, mas não temos os lados, tá vendo? E nós temos esse ângulo formado por um desses lados aqui que formaria os lados aqui projetados, né, dos triângulos que constrói essa figura. E o ângulo que faz essa intersecção da apótema com um dos lados desse triângulo dá 36 graus. E aqui você vê que constrói um ângulo retângulo. E ele fala que a tangente de 36 graus é dada, é 0,73. Então, basicamente, nós sabemos que isso aqui é o lado que a gente precisa. Ó. Todo esse comprimento aqui é o L, que nem ele colocou aqui. Ó. Só que daqui até aqui é a metade do L, porque a apótema divide aqui no meio. Então aqui é L dividido por 2, apenas esse pedaço que é um cateto desse triângulo. Então eu tenho um cateto, um ângulo e quero encontrar esse outro lado, que encontrando esse lado eu encontro o L. Então a gente vai usar aquelas propriedades que aprendemos da trigonometria dos triângulos. Nós sabemos que tangente de alfa é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Neste caso, a tangente é de 36 graus. Então, tangente de 36 graus, que é o ângulo aqui, ó, vai ser o cateto oposto, que é L sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é 4.
Então, a tangente de 36, ele diz que é 0,73, então 0,73 é igual a L sobre 2 dividido por 4. Fazendo o produto cruzado novamente, nós vamos chegar à seguinte situação. L dividido por 2, opa, deixa eu tirar daqui e colocar ela aqui mesmo. L dividido por 2 vezes 1, L dividido por 2, vai ser igual a 0,73 vezes 4. E aí, a gente ainda multiplica novamente, para esse 2 ir para lá e o L vir para cá, nós chegaremos à conclusão que L será igual a 0,73 vezes 4 vezes 2. Vamos pegar nossa calculadora e encontrar esse resultado. Deixa eu pegar aqui a nossa calculadora. Aqui tá. Então, 0,73 vezes 4 vezes 2. E a gente chega ao L de 5,84. Então, nosso lado aqui vale 5,84. A apótema vale 4. Aí eu posso aplicar isso na minha equação. Então, a área será o n, que é o número de lados, por ser um pentágono, ele tem 5 lados, vezes o lado, que vale 5,84, vezes a apótema, que vale 4. Isso tudo dividido por 2. Então, a área será igual. Vamos já aproveitar a nossa calculadora, que já está aqui disponível. Então, novamente aqui, nós temos 5,84 vezes, traz para ela para cá, 5 vezes 4, isso tudo dividido por 2. Chegamos à área de 58,4. E que estava na cara, né? Que aqui era só simplificar esse por esse, dava 2, 5 vezes 2 dava 10, 10 vezes esse número dá 58,4 decímetros quadrados. Então essa é a área desta figura. Viu como é que é simples a gente aplicar os conceitos que a gente já estudou? Vamos ver o exemplo 3 agora. Determine qual é a área de um hexágono regular inscrito em uma circunferência de raio de 2 centímetros. Veja aí, ó, aqui o polígono estava circunscrito, a circunferência estava dentro. Agora é o contrário, a circunferência está por fora e ele está inscrito. Então, algumas coisas que a gente vê. Então, do centro para a projeção, né, o nosso L aqui, o nosso N são 6 lados. Essa figura tem 6 lados. E, como você pode perceber, o que toca do centro até a circunferência é o raio. E o raio aqui vale a raiz de 2 e isso é um dos lados, é o nosso L. Que aqui é L, ó, num triângulo aqui, nessa construção, aqui é o L, aqui é o L, aqui é o L. Então o nosso L a gente já também tem, que é raiz de 2. O que a gente não tem é a apótema, o A. Porque pela forma a gente, A é igual, né, o N vezes o L vezes a apótema A dividido por 2. Então a gente tem que achar o A. Mas se você observar, aqui forma um triângulo retângulo, onde este lado é raiz de 2 sobre 2 e esse é a metade dele, né? Então esse é a metade dele, é a raiz de 2 dividido por 2. Nós sabemos que isso é a metade do lado. Então, agora aqui nós vamos usar o teorema de Pitágoras. Como não temos o ângulo, na anterior a gente tinha o ângulo. Nesse nós não temos, nós vamos usar o teorema de Pitágoras. Então, dali a gente tem. O teorema de Pitágoras diz que eu não vou usar a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro cateto mais o quadrado do segundo ao cateto. A hipotenusa, nesse caso, é representada por raiz de 2. Então, raiz de 2 ao quadrado vai ser igual. Um dos catetos é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 ao quadrado mais o outro cateto, que é o A que a gente quer encontrar, nosso A ao quadrado, que é a apótema. Então, resolvendo isso aqui, né, a raiz, a potência vai cancelar a raiz, vai ficar 2 igual. Aqui nós temos essa potência cancelando essa raiz, isso aqui fica 2, e embaixo o quadrado de 2, que é 4, ok? E aí a gente vai chegar mais A ao quadrado. Passando tudo para cá, eu vou ficar com 2 menos 2 quartos mais igual a A ao quadrado. Invertendo para lá e para cá, então eu vou ficar com A ao quadrado igual
Aí eu vou tirar o MMC. Entre 4 e 1 é 4. 4 dividido por 1, 4. Vezes 2, 8. Menos 4 dividido por 4, 1. Vezes 2, 2. Então eu vou chegar à seguinte conclusão de A ao quadrado é igual a 6 quartos. Aí eu trago para cá. Então eu vou ter que A é igual a raiz quadrada de 6 quartos. A vai ser, o 6 não tem raiz exata, então eu deixo ela. O 4 tem, é 2. Então fica A igual a raiz de 6 dividido por 2. Já achei o apótema. Agora é só substituir aqui. A área então será o número de lados, são 6, vezes o L, que é o tamanho do lado, é raiz de 2, vezes o apótema, que é raiz de 6 dividido por 2. Isso tudo será dividido por 2. Esse nós vamos cancelar com esse, aqui vai ficar um 3. Então vai ficar área igual a 3 vezes raiz de 2 vezes raiz de 6, vai dar raiz de 12 dividido por 2. Ainda não terminou porque a raiz de 12 dá para simplificar, né? Aqui, raiz de 12, se a gente fatorar o 12, ele dá por 2, que dá 6, que por 2 dá 3. Então, ele é 2 ao quadrado vezes 3. Então, essa área será 3 vezes raiz de 2 ao quadrado vezes 3 dividido por 2. Esse 2 vai sair da raiz, então a área será igual a 3 vezes 2 vezes... Esse 3 não sai, então ele fica raiz de 3 dividido por 2. Esse 2 cancela aqui. E aí chegamos à área desta figura, que é 3 raiz de 3. Pronto. A área desse hexágono é 3 raiz de 3. Como está em centímetros, vai ser em centímetros ao quadrado. Espero que você tenha entendido. Revise o vídeo quantas vezes for necessário. A gente se vê numa próxima videoaula. Valeu!